Eu sou a professora Marie Claire e hoje eu vim trazer para você alguns apontamentos a respeito da psicogênese da língua escrita. Por quê? O processo de alfabetização, ele é um ato intencional. Então, nós, professores, temos que ter clareza de qual será a teoria que embasará a nossa prática. A psicogênese da língua escrita, ela surge na década de 80, a partir dos estudos da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. A partir dos seus estudos, nós temos um outro sentido para a construção da leitura e da escrita. Elas nos indicam de que este processo cognitivo acontece diferente para as pessoas, para as crianças, em tempos diferentes. Então, por que nós, professores, temos que saber de tudo isso? Para sabermos o momento certo de fazermos as intervenções junto às nossas crianças e especialmente de pensarmos nas estratégias que farão com que elas avancem de uma fase de escrita a outra. Os estudos da psicogênese da língua escrita indicam que as crianças passam por fases, ou seja, elas levantam hipóteses a respeito da leitura e da escrita. A primeira fase é chamada de pré-silábica. É o momento em que a criança não consegue diferenciar a segmentação das palavras, ela não tem ainda este conceito. Como é que ela escreve então? Ela coloca várias letras para escrever uma palavra, sem preocupação com o som e sem preocupação também com o número de letras e sílabas. A próxima fase é chamada de silábica. Na fase silábica, a criança já começa a compreender a segmentação, portanto, que as palavras são formadas por sílabas. E ela vai passar por dois momentos nessa fase. A primeira delas, ela escreve uma letra para cada sílaba, no entanto, sem prestar a atenção no som. Depois disso, ainda na fase silábica, ela começa a perceber a sonorização das letras e aí ela escreve realmente uma para cada sílaba, prestando atenção no som que ela verbaliza. Geralmente, no início, ela escreve as vogais, que são as letras, o som que chama mais a atenção da criança. Depois da fase silábica, nós temos a fase silábica alfabética. Neste momento, nós já conseguimos fazer a leitura de algumas escritas da criança. Então, ela escreve a palavra, mas ela omite alguma letra. Então, por exemplo, se ela for escrever cavalo, ela pode pôr a letra K, ela pode pôr a letra A e pode escrever lo. Por quê? Porque ela ainda não se preocupa com esta ortografia. E a última fase, que é a fase alfabética, que é quando a criança já escreve as palavras, já escreve as frases, nós conseguimos ler perfeitamente. O que nós vamos trabalhar é com as regras da ortografia, para que a criança, pouco a pouco, vai se apropriando de tudo isso. Então, as crianças avançam de uma fase a outra a partir das intervenções dos professores, motivo pelo qual você tem que pensar nas atividades, você tem que pensar nas estratégias. Em outros vídeos, eu também tenho apresentado atividades que podem auxiliar você, professora, os pais também, a trabalhar com as crianças em casa. Então, acesse os outros vídeos no YouTube, aperte o sininho para você saber de outros vídeos que eu trarei a respeito desta temática e de outras.